Bem-vindo, leitor! Hoje a gente vai conversar sobre uma leitura que eu fiz, foi minha primeira experiência, mas eu gostei muito. Fiz em sprint de leitura, você pode ver em tempo real como foram as minhas reações com essa leitura, que foi Amália nas suas palavras. Esse livro é a transcrição de uma entrevista que se transformaria em uma biografia. E não aconteceu, por alguns motivos, ficou durante muito tempo guardado, até que uma editora, uma alma bondosa, resolveu trazer isso para o mundo. Quem fez a entrevista foi o Manuel da Fonseca. Essa entrevista foi feita em 1973. Daí você tira, que é uma pancada. Me senti aquelas pessoas que ficam curiando as conversas alheias. Como diz aqui no livro, teve poucas correções aqui, mas para fluir o entendimento do leitor. Como é uma entrevista, o que eu vou falar aqui vai ser mesmo só sobre as minhas impressões, porque eu queria conhecer Amália primeiro. E quando eu fui na Bertrand nesse dia, perguntei ao atendente por onde é que eu começo a conhecer Amália. Se você não conhece Amália, você nunca ouviu falar, essa é a primeira vez, eu tenho que te dizer que ela é uma das mulheres mais intrigantes que você vai conhecer. E foi uma das mulheres mais influentes aqui para Portugal. Eu até brinquei na época que eu tava lendo em sprint que a Amália lembra um pouco, e isso não é para ofender ninguém, a relevância que a Anitta tem hoje em dia pro Brasil fora. Lógico que a influência da Amália ela é muito maior ainda, como tinha questões políticas, ela não se posicionava da forma que as pessoas esperavam que ela se posicionasse. Isso fazia com que o disse-me disse, ou então interpretações sobre a conduta dela fossem criadas no imaginário popular, como ela mesma diz aqui nessa entrevista. Depois que eu terminei, já faz algumas semanas que eu terminei essa resenha, e eu até protelei não fazer. Primeiro porque eu não vou falar aqui de questões políticas, até porque eu não tenho bagagem suficiente para dar uma opinião, me formar uma opinião sobre essa questão da Amália. Eu ainda vou ler mais coisas dela, você vai ver outras literaturas sobre ela aqui, porque Amália foi uma grande cantora de fado, que é uma aqui de Portugal. Eu sou apaixonadíssima por esse estilo, a forma intensa, poética. Você nunca ouviu fado? Procure por Amália Rodrigues no Google que você vai entender do que eu estou realmente falando. Eu tô tentando procurar essas mulheres mais relevantes da sua época para trazer aqui pra gente conhecer, para conversar sobre. Então eu achei que a Amália, conhecer um pouco mais dessa mulher, de entender um pouco mais dessa mulher, seria um ganho para mim e consequentemente para você, se você não conhece. Nessa entrevista a gente consegue ver, tinha muita coisa acontecendo aqui nesse período, e parece que o Manuel da Fonseca era o contraponto da Amália. Os ideais que os dois tinham eram totalmente, ou então que o Manuel supunha que a Amália tinha. Era difícil naquele período você acreditar que ela aceitaria fazer essa biografia e que quem ia ser o biógrafo ia ser uma pessoa que tinha, pelo que eu pude perceber, pensamentos diferentes do dela, né? Ou gostos diferentes do dela. É uma conversa muito gostosa de se acompanhar se você tiver a cabeça muito aberta, no sentido de que teve momentos em que eu achei que ele era muito inoportuno, lembrando que isso aqui foi transcrito. Se eu tivesse a sorte de escutar essa entrevista, talvez a minha opinião fosse totalmente outra, talvez eu não pensasse dessa forma. Mas como eu não tive esse acesso, eu tenho que pensar com os meus achismos. E teve alguns momentos que eu não gostei da forma como o Manuel fala, e a pessoa que fez um texto, o prefácio aqui dando seu ponto de vista, a introdução, fala a mesma coisa. Então eu acho que eu concordo com ele nisso. Em algum momento você vai olhar e vai pensar que a Amália está sendo induzida a falar o que o Manuel quer ouvir e não o que ela realmente quer falar. Nós percebemos que tem uma terceira pessoa que está lá dentro dessa entrevista, porque essa entrevista não foi feita em um dia. Eles vão meio dizendo o que ela podia, né? No fundo, aqui, o que me pareceu foi muitas pressuposições sobre a pessoa, em que ela às vezes não fazia questão de esclarecer. A Amália, contando toda a sua trajetória nesse livro, ela não tinha noção, e às vezes eu achava meio estranho ela não ter essa noção, ela ser tão ingênua ao ponto de não perceber a relevância que ela tinha. O não se dar em alta conta, para mim, ficou meio complicado de acreditar, de ser credível. Mas, entendendo o período que foi feita essa entrevista, como as coisas aqui em Portugal estavam bem quentes, e como a Amália foi, nas palavras daqui do Manuel, algo que muita gente queria. Nós temos hoje nosso conhecimento no Brasil, a própria Juliette, que é um ganho de publicidade grande em cima dessa moça, e que ela também não tem
eu não sei qual a palavra usar para descrever uma pessoa que não sabe o poder que tem, que minimiza. Peraí, não é assim, que foi pega de supetão. E aí eu fui assistir algumas entrevistas da Amália. É incrível como ler algo em primeira pessoa e depois escutar a voz daquela pessoa. Você percebe que realmente ela é muito simples, é muito clara, tem uma personalidade fleumática, pelo menos nas entrevistas, o pouco que eu vi. Eu não sei se essa minha percepção vai mudar depois que eu ler mais coisas dela. A impressão que eu tenho, pelo menos nas entrevistas que eu vi, é que as pessoas queriam um posicionamento firme. Eu sou tal, eu gosto disso, eu não gosto disso, e ela não conseguia dizer com certeza, e parecia que a gente tinha ela um pouco em cima do muro, e eu acho que era isso que passava para as outras pessoas, tanto as que gostavam de Amália quanto as que não gostavam, que ela estava muito em cima do muro, então não dava para você. Entenda, eu não entendo de Amália, eu sou leiga no que se trata dessa pessoa. Tudo que eu estou falando é baseado no que eu li aqui, das próprias palavras dela, e um pouco do que eu vi nas entrevistas que ela deu. Não tem como não admirar a Amália, a sua trajetória de vida, como as coisas foram, como ela mesma fala, né? As coisas foram acontecendo. De repente eu estava ali, no outro momento eu estava lá e todo mundo gostou. Ela meio que simplifica toda a sua trajetória, onde a gente queria que fosse algo, um storytelling forte. A gente não, o povo, até a gente que tá lendo hoje, talvez quisesse isso, que ela tivesse um eu fiz, não, ela simples, pausada, foi assim, foi assado, muito fleumática, mas com uma voz imensa, poderosa, trazendo uma roupagem nova para algo que já existia, né, de uma forma. As viagens, ela vai contando sobre as experiências, né, dessas viagens fora de Portugal, a experiência que ela teve no Brasil que ela não gostou. Eu arrisco dizer que isso traumatizou um pouco a Amália, as pessoas não acreditarem tanto nela, mas depois ela volta no Brasil com uma grande celebridade aclamada, logo depois ela vai para fora. Então todo esse processo da Amália de sair, de ser reconhecida como uma grande portuguesa, para os portugueses aqui, naquele período, pelo que eu entendi, os portugueses podem aqui nos comentários acrescentar mais essa conversa, me explicar mais coisas também. Era uma grande exposição. Tudo que tem, nós já estamos, né? Principalmente a gente que conhece a história, tudo que tem muita visibilidade sempre tem um lado positivo e um lado negativo. No caso de Amália, não sei se isso foi um lado tão negativo assim, porque ela foi fazendo as coisas sem perceber, as coisas foram fluindo e a Amália foi se deixando levar. Talvez isso tenha gerado, sim, grande ansiedade nela, grandes frustrações, dela perceber que ela não estava tão livre quanto ela esperava estar. O que eu pude entender de Amália nessa leitura, eu ainda não li a biografia, já sei aqui que o biógrafo é muito tendencioso, porque ele gostava muito da Amália, então ele não vai ser um biógrafo parcial. Acho que por isso a pessoa me indicou primeiro esse livro. Essa edição tá belíssima, da Porta Editora. Eu não me arrependi de ter começado por aqui. Agora vou alçar mais coisas, ler mais, para poder entender um pouco essa grande referência feminina. Quando eu comecei a ler mais profissionalmente, eu sentia a necessidade de ter temas femininos, mulheres que fizeram diferença na história, né? E eu tenho descoberto na leitura grandes mulheres que representaram muito bem no seu período as suas paixões, né? E da Amália era cantar fado. Era só o que ela queria, cantar fado. Não interessava política, não interessava muitas coisas. Era uma mulher de gênero simples, de ânimo simples, fácil amizade, mas também um pouco solitária nas suas vontades, nos seus sonhos, nos seus desejos. Então as coisas foram acontecendo, ela foi simplesmente aceitando que as coisas fossem acontecendo. Eu vivi momentos de um pouco de tensão aqui, de dizer, meu Deus, mas mulher, faz alguma coisa, reage, disse ou não. E eu fiquei pensando, essa minha agitação, esse meu querer, como é que não era isso para as pessoas daquela época que eram fãs dela, né? Que queriam que ela se posicionasse, que queriam que ela dissesse alguma coisa. Não vou entender muito, mas acredito que com a biografia eu possa me inteirar mais. Continuo admirando bastante a Amália. Eu tive muita identificação da infância dela comigo, porque eu me vi em algumas cenas da infância dela. E também, querendo, não gostei do Manuel da Fonseca. Óbvio que ele se excedeu, na minha opinião, em algumas perguntas. Sim, beirando a inconveniência. Mas como ela pareceu não se importar, achei bem interessante, talvez eu leia alguma coisa dele para ver ele como escritor, porque como entrevistador, para fazer a biografia, eu achei as perguntas dele, em certos momentos, impertinentes, sim, mas em outros, muito pertinentes, porque ele meio que provocava a Amália assim, a falar alguma coisa, a se posicionar, e às vezes dava a impressão que não, às vezes ele queria só confirmar
informações do pensamento dele. Mas eu acredito que para os dois foram agradáveis conversas, sim, pela forma como eles meio que levaram toda essa prosa. Pena que não virou uma biografia. É super interessante a gente ver o ponto de vista de pessoas que pensam diferente de nós. Saber que você pode pensar de um jeito, eu posso pensar do outro, mas isso não significa que a gente não se respeite, né? Em algum ponto a gente vai concordar. Aqui fica minha experiência literária com a Amália. Breve, quero ler a biografia dela e outro livro que eu tenho aqui na estante sobre ela, para entender melhor tudo o que ocorreu naquele período em que a Amália estava inserida, em que ela representava tanto para esse país. Eu dei aqui como exemplos Anitta e Juliette, mas porque são casos atuais nossos, mas eu sei que não tem como comparar a Amália com nenhuma outra celebridade que surgiu. Era mais para ilustrar como uma publicidade bem feita com uma pessoa certa pode alcançar. E eu não sei se nesse período em que a Amália surgiu, e é falado pelo autor aqui, era tudo o que eles precisavam. E quando eles falam eles, eu ainda não entendo eles. Por isso que eu quero ler mais coisas para não falar bobagem aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi mais para falar sobre a minha experiência com esse livro. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei e se inscrever no canal se você não é inscrito.